Olá a todos, iniciando aqui mais um Trash Talk. Agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito relevante. Talvez nós dividiremos esse vídeo em 2 partes, que é sobre o papado de Leão XIV, o papa que acabou de ser eleito, Cardeal Prevost, né, foi eleito papa. Vamos falar sobre a sua eleição, expectativas do seu papado. E para quem não me conhece, sou o André Messias, né, colaborador do Trash Talk, e aqui comigo está o professor Carlos Bezerra, que já pode se apresentar. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, André. O professor Carlos Bezerra, já sou conhecido, né, do canal TED Talk, já tive outras participações, inclusive algumas semanas atrás, né, tive comentando sobre o fim do pontificado do Papa Francisco, e agora nós temos que, avaliar aí as nossas primeiras impressões sobre o pontificado que se inicia do novo Papa, né, Leão XIV. Obrigado pelo convite, estou à disposição, André. Perfeito. Vamos começar falando sobre a questão do conclave. Muita gente ficou falando sobre muita coisa sobre como é que foi essa eleição. Quem poderia ter influenciado para a eleição de Leão XIV? O que que teria por trás dessa eleição de Leão XIV? O senhor teria alguma informação sobre isso? Então, né, a primeira observação que a gente faz é que foi rápido, né, foi um conclave muito rápido. Ocorreram Ocorreu a votação se não me engano, na quarta-feira, a primeira, né, e na segunda votação, no dia seguinte, também não se chegou a um consenso. Eu acho que na terceira votação, na quinta-feira, foi que, chegou-se a um consenso. Então, né, foi realmente um conclave rápido, é. Mas, alguns, fatores chamaram a atenção. O primeiro fator que chamou a atenção foi a piada que fez o presidente Donald Trump, alguns dias antes do início do conclave. Ele postou na sua rede social uma imagem feita, por inteligência artificial dele, né, como papa. Evidentemente, pegou muito mal. Ele é muito amigo do cardeal, que é arcebispo de Nova York, Timothy Dolan. É um ultraprogressista, não se enganem, né. E esse, cardeal, o Timothy Dolan, não gostou da brincadeira que Trump fez, disse que não foi de bom tom, né. Mas a gente começa a perceber a partir daí, que havia já a alguma coisa estranha acontecendo. O Trump, vocês sabem, é um ufanista, é bastante fanfarrão, né, é dado a esse tipo de brincadeira, mas, sinaliza de que, alguma coisa ele tinha conhecimento, né. Porque é muito estranho que poucos dias depois, surge como papa justamente um americano, né, o cardeal Robert Prevost. E segundo se apurou depois, verificou-se que sim, houve, um lobby muito forte, eh, levado à frente justamente pelo cardeal arcebispo de Nova York, Timothy Dolan. Então, eu penso sim, que houve ali uma solução, né, de acordo para que se elegesse alguém, né, que fosse capaz de, ao mesmo tempo, manter algo da agenda e do pontificado do Papa Francisco, seu antecessor, mas que, ao mesmo tempo, fosse capaz de atender às expectativas dos conservadores. Então, penso que houve um consenso
E esse consenso, foi em torno da figura de Robert Prevost. Nós temos as informações dadas do Regina Celli, o blog americano, que o cardeal Prevost teria tido uma reunião com o cardeal Tola, com o cardeal Burke, né, e com alguns outros conservadores, que ele teria tido uma reunião algumas semanas antes da eleição do pontificado, uma suposta reunião secreta com eles. E é interessante o senhor falar sobre isso, porque o ta os jornais, antes da eleição de Robert Prevost, estavam falando muito sobre o Parolin, e especulava-se que Parolin estava fechando um acordo com os conservadores para poder ser eleito. Então talvez o o pode ter ocorrido esse acordo, mas foi com o cardeal Prevost. Sim, perfeito. E outra informação é que o editor do LifeSite News, o John Harry Wester, ele também teve a informação de antemão. Alguém, né, muito próximo dos bastidores já teria informado. Vocês podem verificar isso, porque ele publicou, a matéria em LifeSite News dizendo exatamente isso. E ali ele apontava o cardeal Robert Prevost como provável, papa, né, próximo papa. E também a informação de que o próprio irmão do cardeal Robert Prevost, ele também teve essa informação de alguém lá de dentro, que teria dito que com certeza o seu irmão, seria o novo papa. Perfeito. E assim, pelo que eu soube de informações, ele com certeza era o candidato inicialmente dos francisquistas, era o candidato dos francisquistas, era o candidato do Francisco e dos progressistas. Tanto que antes da eleição dele, no blog do tem um blog progressista, eu vou até pegar o link aqui, um blog progressista o lançou como candidato. Pouco antes do conclave, quando ninguém falava o nome dele, um blog progressista o lançou, né. Fora que também começou a se falar daquelas denúncias de abuso sexual passadas dele, é como se estivesse tentando deslegitimar a candidatura dele. Mas um blog progressista falou isso, então ele era o candidato dos progressistas, tanto que o padre James Martin, conhecido herético, eh, que defende pautas LGBT, comemorou no seu Twitter, né, ele comemorou dizendo que, conhecia o cardeal Prevost, que ele era uma pessoa maravilhosa e tal, etcétera. Agora, a questão é a seguinte, do máximo durante o conclave, eu imagino que os progressistas se dividiram, e parte deles votou no Tagle, cardeal Tagle, nas primeiras votações, e Sim, ele era o candidato do Francisco, isso nós sabemos, mas a verdade tem que ser dita, ele não faz parte do núcleo duro dos francisquistas, e nem era um dos progressistas mais radicais, isso é interessante. Mas ele teve uma ascensão meteórica, né, ele era bispo desconhecido no Peru, papa sim. nos anos, é meio como ele não fazia parte do núcleo duro francisquista, então alguém teve influência sobre o Papa Francisco para que Prevost virasse o prefeito de Castelo dos Bispos, e depois virasse candidato de Francisco no conclave. Então alguém exerceu essa influência inclusive sobre o Papa Francisco, para, lançar ele como candidato, porque ao que tudo indica ele não era da linha dura francisquista, como por exemplo o Parolin. Então Per perfeito. Veja, você sabe que os Estados Unidos, ele exerce muita influência, sobre o Vaticano, até porque, né, uma das grandes, fontes, né, da receita do Vaticano vem justamente, dos fiéis, dos Estados Unidos. Então eu penso, que, era chegado o momento de um papa norte-americano. Eu penso que isso pesou bastante em favor do Robert Prevost. Por quê? Porque o clero norte-americano, o clero conservador norte-americano, estava farto de Francisco, e da sua adesão à agenda globalista, e contrária, né,
aos valores tradicionais. Que veja, Francisco ele foi, além de um modernista ultra progressista, ele era um político, a gente deve dizer isso, né, era um político peronista ligado às esquerdas. E, portanto, o clero norte-americano que se opunha a Francisco, eh, de certa maneira, fazia pressão para que o próximo papa não seguisse a agenda política do Francisco. Não que eles fossem exatamente contra, né, a agenda modernista de Francisco, porque são todos modernistas, isso não se pode esquecer esse detalhe, né, são todos modernistas. Mas havia sim, uma rejeição à agenda política de Francisco. E o Robert Prevost, ele se encaixava bem nisso, porque tanto ele é norte-americano como ele tem cidadania também, né, peruana, se não me engano. E então ele, seria uma ponte, né, pra poder, esfriar os ânimos da ala progressista, porque como você disse, a princípio, alguns clérigos ligados a Francisco, os mais radicais, não reagiram bem à eleição do Prevost, mas logo depois foram, né, amansando o discurso. E foi o caso, por exemplo, do Leonardo Boff, né. Leonardo Boff não reagiu bem e depois foi, amansando o seu discurso. É porque no fundo, o Robert Prevost teve sim uma ligação, né, com o Francisco, com o Bergoglio no passado. Mas parece que em algum momento recente, né, eles caminharam para lados um pouco diferentes, porque o Francisco, ele era um homem, de ação e de improviso. E o Robert Prevost é mais, centrado, né, é um canonista. E por isso, houve uma repórter que eu não me recordo o nome, mas depois eu posso ver e passar para vocês, e que ela tinha antecipado já a vitória de Robert Prevost. E ela disse uma frase muito interessante. Ela fala que depois de um reformador, que era o caso do Papa Francisco, viria um legislador, que era o caso do Robert Prevost. E tem um detalhe também, as finanças do Vaticano estão em crise, já faz um tempo, né. No papado de Francisco tem um caos financeiro nas heranças do Vaticano. Ou seja, a igreja precisa de recursos financeiros. E a gente acha que isso não influencia, mas alguns dizem que a renúncia do Bento XVI teria sido relacionada com o caos financeiro que estava no Vaticano. Alguns especulam isso. E do Banco do Vaticano, etcétera. Eu tenho até uma notícia aqui que a gente vai colocar no link do vídeo. Então, eu acho muito interessante ter surgido um papa americano, justamente porque as elites americanas burguesas, que têm bastante dinheiro, que financiam bastante, todas são conservadoras, todas são tradicionais, assim, entre aspas, Uhum. e ficariam interessadas em um papa que se alinhasse mais com a pauta deles, e que fosse também americano. Então eu acho que tudo isso contribuiu para a eleição do cardeal Prevost. Eu concordo, eu concordo. Agora você mencionava aí que alguém, lá dentro, teria feito, né, um lobby, favorável ao Prevost. Esse, cardeal que fez isso, sem dúvida nenhuma, foi o cardeal Giuseppe Versaldi. Tem uma matéria que foi publicada inclusive, né, depois eu posso passar o link, e que diz exatamente isso, né. Foi o Versaldi que, articulou, que veja, o próprio o cardeal Dolan, de Nova York, ele em entrevista à televisão, logo depois, né, de anunciado o novo papa, ele deu uma entrevista e muito feliz, né, porque afinal de contas era o candidato dele, e ele disse que quando não chegou em Roma, né, para o conclave, muitos cardeais vinham lhe perguntar, quem era o Robert Prevost, né.
Então, assim, já havia uma movimentação em torno do Robert Prevost. E essa movimentação em torno do nome do Prevost, muito provavelmente ela partiu, né, desse cardeal italiano, né, o Versaldi, que muito provavelmente já estava trabalhando e talvez você tenha razão, pensando já nessa questão, das finanças do Vaticano, né, que precisava ter alguém capaz, né, de lidar com isso, e teria que ser um americano. Perfeito, eu também pensei no Versalles, eu acho que eu li essa matéria, e as opiniões dele são tanto obscuras, né, nós não sabemos muito, se for pesquisar sobre, a gente sabe que ele foi feito cardeal por Bento XVI, não votou no conclave, porque tinha 82 anos, mas, fora isso, a gente não as opiniões dele são bem confusas, não é igual como, por exemplo, o Parolin, que o Parolin declarava claramente ser contra a missa tridentina, dizer que queria acabar com a missa de sempre. As opiniões do Versaldi são bem obscuras, o que torna também a candidatura de Prevost obscura também. E que mais? Que é que ele teria interesse? Será que ele teria um interesse positivo? Positivo no sentido de querer consertar? Ou será que ele tem um interesse de apenas apaziguar os conservadores, fazer com que eles se acalmem para seguir a agenda da sinodalidade? Porque isso é possível. Pode ser que o Papa Leão XIV faça algumas medidas que apaziguem os conservadores, pode até, por exemplo, abolir tradições custódias, não que isso seja uma coisa ruim, mas vamos dizer que apoia a tradição de custódia, mas continua o caminho sinodal de Francisco, continua com a sinodalidade. Ele mesmo disse isso, ele disse, inclusive o arcebispo, né, Athanásio Schneider, disse recentemente, se referindo à primeira fala, né, do Papa, Leão XIV, quando ele fez, né, aquela conferência, para o colégio cardinalício em Roma, ele disse a primeira coisa que ele disse foi que vai seguir o Concílio Vaticano II. E aí o Dom Schneider disse, né: "Olha, é ruim um papa, começar o pontificado dizendo isto, porque um papa, ele deve se preocupar em seguir o magistério de lá da Igreja Católica de sempre, da do papa fundamentado na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não no Concílio Vaticano II". O que é isso? Né, o que significa isso? Significa que a igreja começa com o Concílio Vaticano II, porque parece que tem que, né, todo papa tem que jurar adesão ao Concílio Vaticano II. E em seguida ele diz que vai manter, né, a sinodalidade de Francisco, que é uma consequência, né, da colegialidade do Vaticano II. Exatamente. E eu percebo também o seguinte, quando a gente analisa, eh, pode ser que agora a gente vai começar a ter uma guerra, a voltar à guerra que já existia entre os conservadores mais críticos e os tradicionais, porque o que acontecia? No papado de Francisco teve uma aproximação, então os Sim, sim, conservadores críticos se sim. alinharam com os tradicionais. Se ficaram juntos com os tradicionais na crítica ao Papa Francisco. Eu vi muita gente da hermenêutica da continuidade virando tradicional. Foi um lado positivo do papado Francisco. Deus sempre tira o mal do o bem do mal, né. Então ele trouxe isso. Então talvez Eu agora a concordo. tendência que vai ter é tradicionais e conservadores começarem a guerrear. Isso já está acontecendo, já está acontecendo. E eu vejo isso tudo, né, com muita preocupação, muita preocupação. Eu gostaria, antes da gente entrar nesse tópico, sobre, todo esse início de conflito, né, que vai se dar, sem dúvida, e já está começando, falar um acontecimento que ilustra um pouco, né, sobre o que é o Concílio Vaticano II. É uma coisa simbólica, né, e que, de certa maneira, é uma figura, né, e que ilustra, né, um acontecimento, da própria natureza. Você sabe que durante, né, o conclave, as pessoas estavam ali aglomeradas na Praça de São Pedro esperando a fumaça branca sair da chaminé.
E isso estava sendo, né, transmitido pela televisão e a imagem estava ali, né, congelada na chaminé, à espera da fumaça. E a protagonista da cena foi uma gaivota. E acontece que uma cena curiosa que aconteceu foi que essa gaivota vomitou um rato e deu ao seu filhote, né, como alimento. E a partir logo em seguida, depois do filhote devorar o rato regurgitado pela mamãe gaivota, a fumaça branca anunciou o novo papa. Uma cena, muito estranha, né, mas como eu disse, que pode não significar nada, mas de certa maneira ilustra o que é o Concílio Vaticano II, que é uma doutrina pérfida, e que está muito bem representada pela figura de um rato. E a mamãe gaivota que vomita esse rato, Nosso Senhor dizia, né: "O mal é o que sai da boca". Vomita essa doutrina pérfida e alimenta o seu filhote com a mesma doutrina da qual ela estava, né, cheia. Então, de certa maneira, né, é um símbolo de que o Concílio Vaticano II vai continuar, né, vai permanecer. Então, assim, para mim, eu desde o princípio, né, sempre mantive minhas reservas. Por quê? Porque a crise, da Igreja Católica não começou no pontificado do Papa Francisco. Então é importante que se diga isso, né. É importante que se diga isso, porque para muitos, conservadores o problema era o Papa Francisco. Não, o problema não era o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele tornou o problema absolutamente claro, mas o problema começa muito antes do Papa Francisco. É. A causa próxima da crise que a gente vive hoje não foi o Papa Francisco, não foi o pontificado do Papa Francisco, foi sim o Concílio Vaticano II. E muitas pessoas que estão buscando a tradição hoje, elas não estão buscando a tradição fundamentada no estudo real do que foi o Concílio Vaticano II e do que é o modernismo. Então, por isso, as pessoas, elas estão perdendo o senso da realidade e estão perdendo também, né, o seu senso de defesa, de autodefesa, e sinalizando de forma absolutamente ingênua e positiva a qualquer ato feito pelo novo papa, desde que esses atos feito pelo novo papa sejam contrários em algumas coisas àquilo que Francisco fez. Isso, repito, não é o bastante. Perfeito. Então a gente tem o Papa Francisco, que foi eu acho que ele foi a última consequência do Concílio Vaticano II, mas o concílio já estava, em alto vigor. A gente vê, por exemplo, o Bento XVI, que é citado como o grande papa por muitos. Ele visitou mesquita islâmica, quando o cardeal, ainda como cardeal Ratzinger, afirmou que os judeus ainda eram um povo escolhido de Deus, que eles ainda estavam esperando cumprir a promessa. Então, assim, a gente tem todo um histórico que desembocou no Papa Francisco. O Papa Francisco foi as últimas consequências, mas começou lá atrás. É como eu tenho procurado, né, avisar. Veja, eu quero também deixar claro, é que eu, rezo pelo Papa, nós devemos rezar, né, para que Leão XIV seja realmente o Papa, que a gente precisa, mas a gente não pode baixar a guarda, entende? A gente não pode baixar a guarda, porque nós estamos lidando com modernistas. E os modernistas são extremamente perigosos e têm uma habilidade de contornar situações, né,
e fazer com que as coisas pareçam dentro de uma normalidade. Porque veja, o pontificado do Papa Francisco foi uma anomalia, até mesmo para eles, modernistas, progressistas. Porque o Papa Francisco, ele, no seu afã, né, de promover a nova religião mundial, ele acabou atropelando algumas etapas. O Papa Francisco, devido a seu posicionamento e o seu comprometimento com a esquerda política, ele acabou atropelando, né, certas etapas que os modernistas estabeleceram. Você sabe, André, que Dom Marcel Lefebvre, ele se referia ao concílio e usava a expressão "bombas relógios", né. Isso porque o Concílio Vaticano II, ele deixou muitas coisas ainda, encobertas de ambiguidades nos seus textos, mas que as consequências daquilo seriam tiradas, né, a partir das premissas estabelecidas ali. Então eles tirariam as conclusões no momento certo, no momento adequado. Então, há sim, né, um plano de etapas a ser seguido. Nós sabemos que o objetivo do Concílio Vaticano II era estabelecer a fraternidade universal. A fraternidade universal sob a égide de um governo mundial. Isso está expresso, né, no próprio concílio, nos documentos do concílio. Agora, para se chegar a isso, era necessário que se camuflasse certas ações e que se ganhasse tempo para que isso se fosse sim implementado, essa agenda. E por isso eu digo que o pontificado do Francisco, foi uma exceção, né, não que ele tivesse em descontinuidade com seus antecessores, Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI, não. Mas é que ele não respeitava essas estratégias, ele foi um atropelo, ele foi um atropelo. Não devemos esquecer que Cardeal Burke, Cardeal Miller, são modernistas, são progressistas e são perigosíssimos, são extremamente perigosos. Então, no livro do padre Álvaro Calderon, o Prometeu, a religião do homem, que eu recomendo que se leia, né, ali tem, vários esquemas que foram feitos por Monsieur Williamson e o padre Calderon. Ele, a partir desses esquemas, ele desenvolveu, uma narrativa, que decifra completamente, né, o que foi o Concílio Vaticano II. Porque ao contrário do que parece ser, existe uma doutrina coesa que liga cada documento do Vaticano II. Então existe sim um corpo doutrinal ligando esses documentos, e que deveriam ser postos em prática a médio e longo prazo. Então, por exemplo, né, para se chegar à fraternidade universal pretendida por eles, que é a causa final do Concílio Vaticano II, era necessário que a igreja primeiro ela lidasse com os seus problemas internos, porque você não pode chegar à fraternidade universal sem primeiro resolver alguns problemas dentro da própria igreja com os católicos, no âmbito dos católicos. Então, essa estratégia é chamada estratégia ad intra. No entanto, para se resolver esses problemas com os católicos, era necessário primeiro fazer com que os protestantes e os cismáticos, que agora o concílio considerava como membros partícipes da Igreja de Cristo, né, aceitassem ou passassem a ver a igreja de uma outra forma, porque esse ecumenismo
restrito que você vai ver expresso na Unitatis Redemptio, ele precisa dessa união com os protestantes e com os cismáticos, mas é necessário conformar o espírito dos protestantes e dos cismáticos quanto ao caráter da igreja, porque a igreja até então era exclusivista, né, fora da igreja não tem salvação. Como os protestantes podem aceitar essa igreja que diz isso? Então precisava, de subterfúgios, né, pra fazer com que os protestantes se adequassem a isso. Daí porque eles vão usar os termos, né, elemento ecclesia, para dizer que no na nas igrejas protestantes, né, existem elementos de igreja, né, que estão ali, né. Na igreja ortodoxa também estão os elementos, né, igreja que estão ali. E depois, feito isso, era necessário sim, aí sim, convencer os católicos de que eles fazem parte da Igreja de Cristo junto com seus irmãos separados. E aí entra a famosa expressão "subsistit in", né, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, e que no final das contas tudo pertence à Igreja de Cristo, tanto a Igreja Católica quanto as denominações protestantes e os ortodoxos. Feita esta etapa foi levada adiante sobretudo pelo Papa Paulo VI. Feita essa etapa, passa-se à etapa seguinte, que é a relação da igreja com as outras religiões. Que é isto é que importa para eles, né. É esse ecumenismo amplo de Nostra Aetate, que fecha o Concílio Vaticano II. E aí a estratégia é a ad extra, né. Como é que a igreja vai se relacionar com as outras religiões. E aí entra a expressão, né, de sementes do verbo, né. Todas as religiões possuem em si esses vestígios, né, estes, eh esses elementos da revelação divina, e que, portanto, possuindo esses elementos da revelação divina, as religiões todas são verdadeiras, possuem elementos de verdade e de santificação. E quem vai levar isso adiante vai ser o João Paulo II, né. Então, é o projeto que vai caminhando, né, em etapas até se chegar à fraternidade universal ou o catolicismo de Israel, previsto lá pelo rabino Elia Ben Amozeg. Agora veja, o que que faz o Papa Francisco? O Papa Francisco, ele cria, uma rachadura, né, ele cria ele quebra essa unidade, no âmbito dos cristãos, do pancristianismo, que havia sido consolidado pelo Papa Paulo VI. O Papa Francisco, ele cria, né, uma rachadura. Por quê? Porque o Papa Francisco, ele não se importava muito, né, com os cristãos de um modo geral. Ele estava mais preocupado com a fraternidade universal, ele já queria consolidar. Tanto é verdade que ele vai fazer esse acordo de Abu Dhabi, né, vai assinar aquele documento da fraternidade universal e vai perseguir, os católicos conservadores, ligados à missa tridentina e aos valores conservadores, porque, como eu disse antes, né, ele era um político de esquerda. E aí, essa perseguição que ele faz, sobretudo com Traditionis Custodes e com outros documentos, né, como Fiducia Supplicans, Amoris Laetitia, aquele da ecologia, né, Laudato Si, seguindo, né, uma agenda globalista, de esquerda, agenda woke, né, contra os conservadores. Então sim, ele vai, contra os conservadores, e esse racha, por extensão, vai atingir também os protestantes e os ortodoxos. Você pode reparar que a rejeição ao Papa Francisco no mundo cristão, ortodoxo, eh, protestante e entre os conservadores, né, católicos foi, profundo, né, foi profundo.
Então é o que eu penso que agora é a hora de vir um papa, que vá retomar, apaziguar, vai, conter, né, essa fissura provocada pelo Francisco, primeiramente no âmbito dos católicos. Então o papa se apresenta usando primeiro, né, os sinais de um papa católico, vestindo as insígnias papais, falando como um papa católico para os católicos, né. Mas é preciso observar bem, né, o que virá depois, na sequência, porque por enquanto nós estamos vendo ele nesse âmbito, né, dos cristãos. Primeiro com os católicos, o que ele faz? Ele chama os prelados do Opus Dei, né, porque você sabe também que o Francisco até isso fez, né, ele provocou uma rachadura, com relação ao Opus Dei, que representa essa ala conservadora, da igreja. E o Francisco provocou uma ruptura até mesmo aí com o Opus Dei, e o Papa Leão XIV agora trata, de sanar isso. Então e é por isso que eu penso, André, que muitos, católicos, tanto tradicionalistas quanto conservadores, estão, namorados do novo Papa, né, cheio de esperanças, né. É claro que nós devemos ter esperança, mas se perde-se um pouco, né, do senso da realidade, porque precisa ver, como vai ser o Papa Leão XIV com relação às outras religiões. Isso que é o fundamental. E nós já tivemos uma antecipação disso, porque logo no dia 8, né, logo após ser eleito, enviou-se uma carta para o Comitê Judaico-Americano, e essa carta ela foi divulgada tanto pelo Comitê Judaico-Americano como pelo Rabinato de Roma, na qual o novo papa se comprometia em manter, né, esse diálogo interreligioso com os judeus, seguindo, né, o espírito da declaração Nostra Aetate. Isso extremamente preocupante. Sim. E é interessante também, falando sobre ele, falando sobre o novo papa, que pode isso é um ponto positivo sobre ele. Quando o Papa Francisco foi eleito, para quem não lembra, eu me converti na época do papado do Papa Francisco, então eu não cheguei a ver, como foi, mas conta-se, e me contam, que quando ele foi eleito, vários escândalos foram falados sobre ele. Ele era uma pessoa que tinha várias coisas complicadas, progressistas, e já estava sendo propagado isso. E as atitudes que ele tomou já eram nesse sentido também. Com o cardeal Prevost, Leão XIV, é um pouco diferente, ele parece ser um bispo mais recluso, ele parece ser mais não gostar muito de polêmicas, não gostar muito de coisas, exageradas, como o Papa Francisco gostava. Ele deu uma declaração que eu considero positiva, quando falando de outras religiões, que ele fala, quando ele estava falando sobre liberdade religiosa, essa questão, a terceira palavra é a verdade. Não é possível construir relações realmente pacíficas, mesmo no seio da comunidade internacional, sem a verdade. Quando as palavras assumem conotações ambíguas e ambivalentes e o mundo virtual, com a sua percepção alterada da realidade, ganha dianteira sem medida, é difícil construir relações autênticas, uma vez que se perdem premissas objetivas e reais da comunicação. Então ele falou isso, mas ao mesmo tempo que parece que é uma frase boa, não vou mentir, é uma frase boa, mas ao mesmo tempo tem essa questão dele mandar essa mensagem para o rabino. Então quer dizer, nós estamos totalmente, eu vejo que no caso do papado dele, diferente do Papa Francisco, que dava para saber desde o início o desastre que ia ser, o papado de Leão XIV, a gente tá totalmente no escuro, porque ele dá sinais de um lado, dá sinais de um outro, e diferente por exemplo, Ratzinger e o Bento XVI e João Paulo II nunca afrontaram um concílio, porque eles tinham um amor pelo concílio, eles eram homens do concílio, né, participaram do concílio, até o cardeal Ratzinger participou dos documentos, de alguns documentos inclusive, eh, e Francisco não era, um homem do concílio, mas tinha um amor pelo concílio também. Então, quando a gente tem o Leão XIV, que é um cardeal que veio pós-concílio, ou seja, já com o concílio já consolidado, pode significar 2 coisas: ou ele vai tomar o concílio como ponto de partida para uma revolução,
que pode ser que aconteça isso, como eu disse, ele pode fazer alguns acenos para os conservadores enquanto segue a agenda da sinodalidade, que é possível, não é impossível que isso aconteça, ou se uma graça que pode acontecer é ele se converter, de fato, começar a fazer medidas que acenem para os conservadores e lentamente comece a minar as coisas modernistas, que porque ele não tem um apego tão exagerado ao conci não teria um apego tão exagerado ao concílio como seus predecessores. Então são coisas que podem acontecer, só que o negócio é o seguinte, a gente está totalmente no escuro. Então, veja, isto foi, colocado também, né, por um desses analistas, conservadores, né, eu não me recordo o nome dele agora. Ele disse nessa linha aí, né, de raciocínio. Mas veja o seguinte, né, os papas, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, foram papas, que viveram a igreja pré-conciliar, viveram um concílio e a igreja pós-conciliar. Então, por mais, revolucionários que eles tenham sido, ainda havia algo de católico neles, concorda? Porque afinal de contas, né, a carreira eclesiástica deles e a formação, começa antes do Concílio Vaticano II. Então eles tiveram, né, uma formação ainda na igreja pré-conciliar. O Papa Francisco é um pouco diferente, de fato, né. Ele tem já a sua ordenação, feita em 1969, já sob o novo rito, né, portanto ele sempre rezou missa nova, mas ainda é daquela geração, que viveu algo ainda, das na atmosfera da década de 60 do Concílio Vaticano II e tal. E de fato, você tem razão, nós temos agora um papa, né, que é o Papa Leão XIV, é um homem de 60 e tantos anos, né, acho que 68 ou 69 anos, né. Mas aí eu coloco uma ressalva, né, eu aponto aí um perigo, que é o seguinte, né, a formação que já teve, é 100% dentro, do Concílio Vaticano II. Porque veja uma coisa que é pouco comentada, mas que é uma realidade dura, né. O Concílio Vaticano II termina em 65 com a Declaração Nostra Aetate, que vai completar agora 60 anos. Imediatamente, após a Declaração Nostra Aetate e esse ecumenismo amplo das relações da igreja com as outras religiões, mas fundamentalmente com o judaísmo, vai fazer com que surjam a partir daí várias escolas, vários acordos e compromissos para que aqueles que estão ingressando no sacerdócio, nos seminários, tenham uma doutrinação segundo o espírito de Nostra Aetate. E aí me preocupa, porque justamente, né, a formação de Robert Prevost é 100% em cima disso. Então uma coisa que pouca gente comenta, né, é que, primeiramente, né, pra ser um padre hoje, para ser um bispo e principalmente para ser um cardeal, né, você tem que aceitar certas premissas que foram estabelecidas em Nostra Aetate com relação ao judaísmo, sobretudo, né. E sim, o Robert Prevost, ele veio dessa escola em Chicago, e estudou com um professor, um judaizante, e tem uma visão deformada de história, uma visão toda fundamentada, naquilo que foi estabelecido em Nostra Aetate. E Nostra Aetate fundamentalmente, né, isenta, o povo judeu do crime de deicídio, né, e, passa, né, a considerar que não é necessário a conversão do povo judeu. E mais tarde, né, essa é uma premissa que vai sendo
fundamentada mais tarde até finalmente João Paulo II dizer que são, né, os nossos irmãos maiores da fé e que a antiga aliança nunca foi revogada. Esse é o princípio maior da coisa, né. E por isso que todo o novo papa ele tem que prestar obediência, fidelidade ao Concílio Vaticano II, primeiro, porque foi o concílio que proporcionou isso, e segundo, a declaração Nostra Aetate, porque é fundamental que se mantenha, né, eles chamam de diálogo, mas não é diálogo, porque é uma coisa imposta, né. E os próximos, passos com relação a isso, sim, é fazer uma visita ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, e depois, né, em Auschwitz, pra se fazer a reverência, né, ao grande sacrifício do Holocausto, né, que se torna uma nota obrigatória para todos os pontífices pós-Vaticano II. Então podemos dizer que talvez o Leão XIV ele regrida, mas regrida a Bento XVI, tipo, siga a partir de Bento XVI como se Francisco fosse a anomalia? Penso que sim, eu penso que o que nós vamos ter aí é um papa que vai, aglutinar muitos, conservadores e que vai tirar muita gente que estava caminhando no sentido da tradição, que estava indo para a tradição, buscando, né, a Dom Marcelo Lefebvre. Muita gente vai sair disso e vai retornar, para essa estratégia, conciliar da igreja ad intra, né. E foi feito muito bem pelo Papa Paulo VI, né, e o próprio Papa Bento XVI também, promovia isso, né, porque o Sumorum Pontífico e a tentativa de aproximação com a fraternidade sacerdotal São Pio X era isso, o que faltava, né, pra essa estratégia funcionar 100%, porque afinal de contas, né, é o peixe que eles não conseguiram pescar, que era a fraternidade sacerdotal São Pio X. Sim, com certeza. Agora sim, nós temos também a possibilidade de dele se aproximar da tradição, né, dele se converter. O que faltaria para ele se converter? O senhor acha que temos essa possibilidade, podemos ter essa esperança mais do que com Francisco, ou o senhor acha que dá na mesma, assim? Temos uma possibilidade, se ele for dócil ao Espírito Santo. Uma coisa, você bem disse, nós estamos lidando com um homem, que tem uma personalidade e um caráter melhor do que o Bergoglio, o seu antecessor. Isso não tem a menor dúvida, né, que o Robert Prevost parece, né, ser um homem mais equilibrado, né, é um homem mais fino, mais educado, porque o Francisco era, né, era bem grosseiro, né, devemos dizer isso, né. E o Robert Prevost parece ser um homem mais equilibrado, né, mais então isso é um ponto muito positivo, né, e conta bastante. Agora, a questão realmente grave, né, é se ele, vai porque eu tenho certeza, André, que Deus vai enviar as graças a ele, pra que ele entenda o problema, da crise da igreja, e o problema fundamental, que a igreja atravessa. Ele vai hoje, né, hoje nós temos aí a difusão nas redes sociais, a internet que permite e que você consiga ter muita informação. Se ele realmente for dócil ao Espírito Santo, ele vai ter todas essas informações nas mãos, né. E aí nós vamos ver se ele vai dar um passo em direção a Dom Marcelo Lefebvre, né, que é o nome, que é o divisor, né, dessa crise, né. Ou ele vai, entender a questão que foi levantada por Dom Marcelo Lefebvre. Dom Marcelo Lefebvre entendeu a crise, o coração da crise, né, ou ele vai seguir adiante na no com o Vaticano II, né. Então eu penso que a gente deve rezar sim, a gente deve ter alguma esperança sim, de que ele recebendo as graças de Deus, ele seja dócil, humilde, né, ao Espírito Santo para poder entender,
o coração da crise e a partir daí se posicionar. Fora isso, a gente tem que manter o pé no chão e as nossas reservas e sempre, né, procurando ser prudente, né, porque o que eu tenho visto realmente é as pessoas muito emotivas, e colocando já esse papa como se ele fosse, o papa que vai salvar a igreja, né. Vai ser muito cedo para dizer isso e não tem nenhuma base suficiente para se dizer isso. Sim, nós não temos nenhuma base para realmente afirmar que ele seria o grande salvador. Isso é de fato. E uma coisa interessante, o senhor estava falando sobre a estratégia do Vaticano II, tem um livro, o senhor deve conhecer, do padre Malak Martin, né, que é A Casa Varrida por Dentro. E lá ele descreve sobre o Papa, que o Papa eslavo, que no caso seria o João Paulo II. E eu percebo que muitas das coisas que ele falou se aplicam aos pontífices pós-concílio, no geral. Por exemplo, que o Papa é um prisioneiro virtual do Vaticano. Uhum. Eh, o seu campo de ação é limitado, ou seja, por causa da sinodalidade, ele não manda em nada. Por exemplo, eu penso e isso vale até para Francisco. Francisco, que era tão autoritário, tão controlador, mas ele também era assim, porque nós percebemos que quem colocou o sucessor dele na cabeça foi provavelmente foi o cardeal Versaldi, que não era o Papa. Você tocou num ponto muito importante, né. O Francisco, ele era um político, né, que governava com mão de ferro nos bastidores, né, mas ele tinha ação dele. Ele não podia passar desse campo de ação, entende? E a prova disso, e que eu acho que é onde foi que começou-se, né, a desgraça do pontificado dele, foi na questão da guerra de Israel contra os palestinos, né, e a destruição de Gaza. Então, a partir de outubro do ano passado, foi que o Bergoglio, o Francisco, ele extrapolou, né, nesse limite de ação dele, na questão da política externa, e ele como esquerdista, né, se posicionou favorável aos palestinos e disse uma palavrinha que foi suficiente para provocar a ruína dele, que foi a palavra genocídio, né. Então a utilização desse termo para dizer que Israel estava promovendo um genocídio em Gaza, fez com que ele caísse em desgraça. E eu penso que foi a partir desse momento de outubro, do ano passado para diante, foi que nós tivemos esse quadro de saúde dele se agravando, e aí sim, já se pensava ali nos bastidores que pronto, era o fim, aquele pontificado tinha acabado, né. E que era necessário, um outro homem, né, que fosse, que é capaz de entender que ele tem o seu limite, entende? E de fato isso é verdade, né. Os papas pós-conciliares, eles estão presos dentro de um esquema do qual eles não podem sair, né. Então, qualquer papa verdadeiramente católico que queira enfrentar essa crise como ela realmente deve ser enfrentada, ele vai ter que enfrentar inimigos poderosíssimos. É, inclusive, não sei, isso inclusive pode falar a favor do cardeal Prevost, que a gente tem que alguns progressistas, de grandes nomes progressistas que votaram nele, no conclave, estão começando a dizer que se arrependem de ter votado nele, por causa de algumas posturas que ele teve. Isso é interessante. Então, quando ele foi eleito, a gente viu o seguinte, a gente viu os progressistas que estavam fora do conclave, por exemplo, aqui no Brasil, o Leonardo Boff, o Frei Beto, os Uhum, bispos da Alemanha, todos ficaram uhum, contra ele. Mas os sim, progressistas que estavam participando do conclave, por exemplo, eu citei uhum, logo do início o padre James Martin, uhum. estavam apoiando ele. Ou seja, eles sabiam de alguma coisa, sabiam que ele era o candidato de Francisco, de continuidade e tal. Agora está invertendo um pouco as coisas. Esses progressistas estão começando a criticá-lo, porque ele tá tomando posturas que na visão dele são muito conservadoras. A questão é a seguinte, isso tá regredindo para Bento XVI. Agora, ele vai seguir em frente ou ele vai regredir mais e vai voltar aos papas passados? Essa acho que é a grande questão. Eu acho que a gente tem que observar a postura dele com relação a Israel. Acho que isso daí vai ser, né,
o norte, para a gente saber exatamente, que tipo de papa ele é, entende? Por quê? Veja, as esquerdas, de um modo geral, elas estão desgastadas, né. Por quê? Porque, historicamente, as esquerdas sempre se opuseram a Israel, sempre se colocaram a favor da questão palestina. Recentemente, por exemplo, né, se eu não me engano foi o presidente da Espanha, né, que falou que se recusou a receber um embaixador de Israel, coisa assim, disse que não, senta, na mesa com um genocida. Usou essa expressão, né, que aí essa expressão é a bomba da coisa, né, não se pode falar isso, né. E, portanto, então, por incrível que pareça, existe uma movimentação na Europa, inclusive na França, com a Le Pen, uma aproximação com Israel, uma espécie de soberanista, sionista, entende isso? Pois então é um retrato, né, da nova direita. A nova direita, ela está sempre associada ao sionismo. Ao passo que a esquerda se desgastou, porque foi contrário, né, ao sionismo, mas não por uma questão de religião, mas por uma questão de ideologia política, né. Então você tem hoje nos Estados Unidos o governo Trump, né, um governo de direita, e você sabe que o Robert Prevost, ele, sempre votou nos candidatos do Partido Republicano. Me parece Sim, que ele e o irmão, né, também. isso, me parece que até se verificou que tem uma filiação dele ao Partido Republicano, coisa assim, né. Então, veja que é uma realmente, né, uma coalizão aí, dessa direita, nova direita, e essa nova direita, Donald Trump, na Argentina, Milei, no Brasil, a nova direita brasileira também, seja ela bolsonarista ou não, né, porque agora nós temos o Tarcísio de Freitas também. Todos eles, são sionistas, né, são sionistas. Então nós precisamos verificar se o Robert Prevost vai manifestar também, né, ele disse contra a guerra, né, na Palestina, em Gaza, né, ele, falou a favor da paz e tudo, né, mas ele não usou o termo que o Bergoglio tinha usado, né, que é genocídio, né, ele não disse isso, né. Então a gente precisa observar, né, como vai ser, o posicionamento dele, entende? Então se, por exemplo, ele se coloca como conservador, né, contrário a algumas, pautas que o Papa Francisco politicamente defendeu, vamos verificar se vai ser assim, né. Mas pra mim o fundamental nisso, o mais importante nisso é ver, se ele, assim como o Donald Trump e os demais conservadores, são sionistas também, ou seja, apoiam, né, a causa, de Israel. Perfeito, professor. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. E outra coisa que nós temos que ficar de olho é qual vai ser a postura litúrgica dele, porque é o seguinte, eh, ele deu uma declaração, ele se reuniu com as igrejas orientais, deu uma declaração falando: "Quanto à necessidade de termos de recuperar o sentido do mistério tão vivo nas liturgias que envolve a pessoa humana em totalidade. Cantam a beleza da salvação, suscitam o espanto pela grandeza divina, que abraça a pequenez humana. Enquanto é importante redescobrir também do Ocidente cristão, o sentido do primário de Deus, o valor da mistagogia, da intercessão incessante, da penitência, do jejum, soro pelos próprios pecados e de toda a humanidade. Primeiro ponto, uma coisa que eu achei interessante, ele falou a grandeza de Deus, a grandeza divina. Se fosse de Papa Francisco, ia falar da grandeza humana. Acho que até o Paulo Uhum. VI ia falar. Paulo VI ia falar da grandeza humana. Lembrando que o Paulo VI, quando o homem chegou à Lua, ele foi na rádio do Vaticano e entoou: "Glória ao homem nas alturas". Sim, é verdade. Então eu imagino que o Paulo VI ia falar isso. Então, assim, essa declaração que ele deu para as igrejas orientais foi muito boa. Eu vi essa declaração, eu achei muito boa. E fala sobre a questão da importância do mistério. Soma-se a isso que fontes confiáveis falam que ele, em privado, celebrava a missa tridentina, que ele celebrava Uhum. o rito tradicional. E são fontes confiáveis que falavam isso. E dá para perceber, porque ele é americano, e assim, americano quando fala latim, pega o cardeal Burke, por exemplo, é um pouco complicado, mas ele não, ele tem um latim bom. Então é sinal que ele pratica. Então isso é uma coisa importante.
E, assim, ele deu essas declarações que dá a entender que ele tá dando um aceno para que ele vai abolir tradição de custódia e conseguir uma coisa mais tradicional. Mas a pergunta é: será que ele fará mesmo isso ou ele só vai abolir tradição de custódias como uma cortina de fumaça para continuar os projetos de Francisco? Então, eu penso que a princípio, o estrago que Francisco fez foi muito grande. Então, por quê? Porque Francisco ele era um materialista, né, como todo marxista, era um materialista. É um homem voltado para as questões práticas, né, pra praxis. E, em função disso, tinha um desprezo profundo, né, pelo sagrado, pelas coisas, né, do mistério da fé, pela liturgia, né, todas essas coisas que são simbólicas, né, que são a riqueza espiritual através dos símbolos. E agora tinha um desprezo a essas coisas. E isso foi um estrago grande, porque de certa maneira ele procurava secularizar, né, o despir, né, tudo que a igreja tinha, de mistério, de sagrado e tal, e secularizava isso tudo, né, de forma mundana, até mesmo, né, de forma vulgar. E agora o Papa Leão XIV, ele tem que de alguma maneira procurar consertar isso. Então penso sim, que ele vai, dar um respiro, para os tradicionalistas ligados à missa tradicional, sobretudo por questão de compromisso, né, com os norte-americanos, porque nos Estados Unidos é muito forte, o apego à missa tradicional, é a missa tridentina, e já uma pressão, uma cobrança sobre ele dessa mesma mídia, católica tradicionalista lá dos Estados Unidos. Então, né, a grande mídia lá, o Lifeside Heroes, o The Remnant, já estão, né, cobrando dele, uma postura com relação à missa tradicional, né, se ele vai dar maior liberdade à missa tradicional. Eu acredito que sim, acredito que ele vai fazer isso sim, né, justamente com essa finalidade, né, de resgatar essa coisa da espiritualidade e tudo mais. Agora, ainda assim, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né, porque não é suficiente, que ele faça como fez o Bento XVI. Bento XVI fez o motu próprio, Summum Pontífico, permitindo que qualquer padre rezasse, né, a missa, a tridentina, sem a autorização do bispo. Mas ali naquele documento, a missa tridentina foi relegada, né, ao termo, à expressão, né, de rito extraordinário, né. E o rito ordinário, o rito da igreja mesmo, era a missa de Paulo VI, né. Então, se ele der maior liberdade à missa tradicional, é claro que os católicos tradicionalistas, conservadores, e vão, isso como, né, um gesto, de um papa santo, mas eu digo que ainda assim a gente precisa ficar atento, porque a gente sabe que o ideal não é isso, né, isso não é o perfeito, né. Aí pode-se dizer: "Ah, professor Bezerra, o senhor já está querendo demais, né, já está querendo que a coisa já vá direto, pra restauração, né, e que a coisa tem que ser devagar, em doses homeopáticas, e tal". Mas aí é que pode estar o perigo, né, porque veja o seguinte, André, ao mesmo tempo que um papa como o Leão XIV, possa dar maior liberdade à missa tridentina, mas não fizer nada contra a missa de Paulo VI efetivamente, o que me garante que depois dele não vai vir um pontificado pior do que o do Francisco ainda. Exatamente, professor. Perfeito. Como é que vai impedir? Porque, por exemplo, Bento XVI teve o Papa Francisco depois. Exato. E aí o Papa Francisco simplesmente jogou o motu próprio o Summum Pontífice no lixo e disse Exatamente. que a nova era o único lex orante da igreja. Perfeito. Então vai que depois de Leão XIV vem o pior. Pode acontecer isso, é uma coisa que vai acontecer, se ele não fizer alguma medida drástica. Por exemplo, a questão que eu percebo do Bento XVI é que ele não escolheu bem os cardeais.
Ele não escolheu bem os cardeais, uma coisa que o Papa Francisco preparou para sua sucessão, ele escolheu bastante os cardeais. Bento XVI não escolheu bem os cardeais. O que acontece com o Bento XVI é que, no fundo, foi um pontificado de transição. Primeiro porque o Ratzinger era idoso, né, de uma idade avançada, então não se podia esperar um pontificado longo. De fato não foi, porque ele renunciou, né, em 2013. Mas a renúncia do Bento XVI, ela está recheada de problemas e de mistérios. Porque você sabe que já em 2006, ou seja, um ano depois de ele ter sido eleito, ele já fez uma consulta aos cânones para saber sobre renúncia. Então, eu dei um autor italiano que publicou um livro sobre isso, né, eu não me recordo o nome agora, mas depois eu posso passar para vocês também, no qual ele defende isso, que o que se deu em 2005, no conclave de 2005, foi um acordo, porque ali era para o Bergoglio ter sido eleito em 2005 e o próprio Bergoglio não quis, porque achou que não era o momento ainda e que era necessário ainda esperar mais um pouco até que ele pudesse realmente, né, ser o papa para fazer aquilo que ele gostaria de fazer, que ele achava que em 2005 ele não poderia fazer ainda. E aí escolheram, né, um papa de transição que fosse idoso, mas já pensando em renúncia. Isso é que é o louco da história, entendeu? Mas está lá no livro, tem indícios de que ele já em 2006 já estava pensando já na renúncia, como fazer para renunciar. Então você tem agora o Robert Prevost, que é diferente a situação, ele é novo, não é isso? Ele é novo, ele pode perfeitamente ter um pontificado de 20 anos aí pela frente, não é? Mas em Roma tudo pode acontecer. E nós já tivemos o caso lá do João Paulo I que foi envenenado. Governou 33 dias e foi envenenado. Então em Roma, no Vaticano, tudo pode acontecer, né. Se ele for um homem que manifeste um desejo sincero de ser dócil ao Espírito Santo e caminhar num sentido de conversão, esse homem vai estar sob um risco intenso, né. Não se pode confiar em ninguém ali. Perfeito. E é importante a gente falar também que o senhor falou da questão de da questão de que nada impede que um papa posterior abrogue alguma coisa que ele faça e tal, como o Papa Francisco fez. Mas outro detalhe também, como o Bento XVI, quando ele criou o motu próprio, ele quis introduzir a questão da hermenêutica da continuidade, quando ele foi embora, ele deixou uma lacuna enorme, que fez com que, na verdade, elementos da missa tridentina fossem absorvidos na missa nova. Então ficou uma coisa bizarra, por exemplo, a administração apostólica que é totalmente modernista, que eles são Sim, um modernismo por excelência, sim, atualmente, né. A são. gente pega aqueles eu já vi, isso não fui eu, isso não foi me contaram, eu vi eles usando ministros extraordinários da comunhão. Eu vi um vídeo dizendo: "Olha, os ministros extraordinários da comunhão", eles usando música, de RCC, eles usando música de RCC. Eles fazendo coisas assim, e isso tudo numa missa que deveria ser uma missa tridentina. Então o que que tá acontecendo? Vamos dizer que Bento XVI tinha a melhor das intenções, a intenção de fazer uma continuidade, de fazer com que o rito novo fosse lentamente absorvido e virasse o rito tridentino. Vamos supor que ele tinha a melhor das intenções. Quando ele renuncia e não deixa a casa pronta, abre margem para acontecer o contrário, da gente ter missa, uma subversão da missa tridentina, onde as pessoas cometem vários abusos litúrgicos dentro da missa tridentina e vira essa hermenêutica da continuidade, que na verdade é um abuso litúrgico gigante. Ou então, sei lá, eu estou numa missa nova que eu uso alguns elementos do latim, mas isso não muda nada, continua com os mesmos erros, continua com os mesmos equívocos. Só vai enganar os leigos achando que é uma coisa bonita, etcétera. Eu conheço um rapaz, não vou citar o nome dele aqui, que ele é da Opus Dei, claro, né, sempre tem da Opus Dei, que é especialista em canto gregoriano e fala abertamente: "Olha, pra mim a missa tridentina tem que acabar". E a pessoa é especialista em canto gregoriano. Os Arautos do Evangelho também não são assim? São exatamente assim, os arautos do evangelho são sim, perfeito. É tudo muito, voltado, né, para a questão do sensível, nas aparências, né, o canto gregoriano, etc, etc. Mas o problema está na doutrina.
Então, porque a missa tridentina, ela expressa a doutrina católica, né. Ela em si, a missa tridentina em si, e essa expressão da doutrina católica na missa tridentina, você tem todo o entorno da questão. Por exemplo, né, as novas igrejas, as novas capelas, né, modernistas, como se reza uma missa tridentina dentro de uma, por exemplo, né, essa catedral metropolitana do Rio de Janeiro, parece a pirâmide maia. Tudo ali é contrário à doutrina da missa tridentina, entende? E depois você tem todos os outros aspectos, né, onde que está o sacrário? Porque nessas igrejas modernosas, né, o sacrário não está mais ali, e tem uma salinha, né, específica ali onde o sacrário fica, né. Todas essas coisas precisam ser revistas, né, por um papa verdadeiramente católico. Por exemplo, aquela sala Paulo VI, a sala de imprensa, um papa verdadeiramente católico não pode entrar naquela sala, que aquilo é uma serpente, foi projetada para ser uma serpente. O design é o design numa cabeça de cobra. Perfeitamente. Então, assim, não adianta defender a missa achar que tá defendendo a missa tridentina, mas querer fazer uma missa nova bem celebrada. Isso não dá, simplesmente não dá certo. Eu concordo que a gente não vai conseguir voltar à tradição do de uma hora para outra, mas a gente não pode abrir mão dos princípios, a gente tem que manter firme nos nossos princípios. Temos que manter firmes nos nossos A gente tem que considerar a hipótese de ser uma armadilha também, não é? exatamente. É uma isca, né, para pegar. Então a gente não pode desconsiderar esse risco, porque eles são assim, os modernistas são ardilosos, são perigosos, então eles sabem o momento que eles têm que retroceder um pouco. É por isso que eu falo, o Papa Leão XIV, certamente vai ser o Papa que vai dar um passo para trás, já que Francisco deu 2 para frente. E no final das contas, como é que fica essa matemática aí? Um passo foi dado para frente. Se Francisco deu 2 para frente e ele dá um para trás, um passo foi avançado. Cuidado, muito cuidado. Sim. E outro detalhe também importante é que dentro do dentro do do papado, da doutrina do papado, o Dom Lefebvre mesmo falava que era o papa que deveria resolver a crise, era o papa que deveria resolver, ou seja, a conversão do papa é o que resolveria a crise. Nós esperamos que aconteça, igual como aconteceu com Pio IX, a gente espera que isso aconteça, mas não podemos nos enganar. Por exemplo, Paulo VI, que para mim, eh, foi um dos piores papas da história, eh, eu só não acho ele pior que o Papa Francisco, eu acho o Papa Francisco pior. Mas ele elogiou o latim, ele elogiou na encíclica que ele começou, que ele introduziu uma missa nova. Ele elogiou o latim, ele disse que o latim era uma coisa maravilhosa, era vital para a vida da igreja, mas que infelizmente, por novos tempos, ia ter que abolir. O Paulo VI usou a tiara papal, tem fotos dele usando a tiara papal. Exato. Então, tipo, temos que tomar cuidado, nós temos que ter esperança, não acho errado ter esperança, eu acho que, eh, eu também acho errado ficarem inventando coisas, porque já teve gente inventando algumas coisas sobre o Cardeal Prevost, sobre algumas Uhum. coisas que ele supostamente tinha feito e tal, sobre, por exemplo, a questão do abuso sexual, que pelo que eu pude pesquisar, pelo que eu já vi, não foi bem como falavam, eh, A mas questão, por nós exemplo, não podemos nos da iludir. imigração, né, a questão que ele falou contra a imigração e tal, fala: Sim, "Não, não", exatamente. até foi equilibrado o que ele disse, entendeu. Então, a gente tem que considerar uma coisa, né, o Prevost, uma outra coisa é o Papa Leão XIV, entendeu. A gente tem que rezar para eles ter verdadeiramente o Papa Leão XIV é o Papa que vai realmente enfrentar os problemas que a igreja tem, os problemas que precisa ser enfrentado, não os problemas da igreja conciliar, né, mas os problemas da igreja católica, né, verdadeiros problemas da igreja. E a gente tem que rezar, a gente tem que ter essa esperança sim, né, porque isso tudo vai depender, da humildade dele e da docilidade dele ao Espírito Santo.
porque eu tenho certeza que todos esses papas recebem graças abundantes, né, só que depende de ser dócil ou não. Tanto é verdade que você vê como termina o pontificado desses papas conciliares. Sempre termina de forma muito triste. Olha, vou te dar o exemplo, o próprio Paulo VI. O fim do pontificado do Paulo VI foi triste. O homem chorava numa crise, né, de desespero, porque no fundo ele percebeu que todo o projeto dele de primavera da igreja foi um grande fracasso, foi um grande fracasso, e que ele não podia fazer mais nada para poder voltar, né, a dar uma marcha ré, porque já tinha ido longe demais, entendeu. Então foi um homem que morreu com medo de ir para o inferno, o Paulo VI. E depois você tem o pontificado do João Paulo II, pontificado longo e que termina daquela maneira, né. Aquela maneira, triste, com o mal de Parkinson, e que não era mais um homem capaz, né, de manter, o seu sonho vivo, porque era um sonhador, né. O João Paulo II era um sonhador que sonhava com a paz mundial, com a fraternidade universal, tal. No fundo, eles todos são um pouco, assim, iludidos, né. E o pontificado de Bento XVI nem se fala, né, como que termina. Termina com aquela tragédia da renúncia da ideia translocada, delirante, de um papa emérito, e acaba morrendo da maneira que morreu. E o Papa Francisco, trágico, né, a morte dele, uma morte triste de um homem desiludido, de um homem abandonado pelos seus correligionários e pelos seus mestres, né, que o abandonaram, e ficou ali à míngua, né, para servir de um espetáculo fúnebre, né, a morte dele. Esse é o destino desses papas. Aí você não citou aí, mas o João 23, Dom Lefebvre, na biografia dele, ele fala que o João 23 é dito, né, que enquanto ele antes dele morrer, ele falava direto: "Parem o concílio, parem o concílio". E eu já ouvi isso também. E porque, no fundo, o que é isso, né? Receberam as graças, recusaram as graças e depois se arrependeram, né? Se arrependeram, mas não o suficiente para poder fazer, né, o que deviam fazer, e que era justamente, desfazer, né, os seus erros publicamente, mas falta humildade para isso, né? Então, por isso é que eu falo, tem que ter docilidade ao Espírito Santo, tem que ser humilde, né, para reconhecer: "Olha, esse caminho aqui que nós traçamos é um abismo, não podemos continuar com esse caminho". Essa submissão aos poderes do mundo é de fato, uma aceitação do governo do anticristo que virá. Que é isso, né, que o Concílio do Vaticano II determinou. O Concílio Vaticano II determinou que a igreja deveria submeter-se a um governo mundial. E esse governo mundial seria o quê? Seria o governo de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo? É evidente que não, né? É o governo do anticristo. Enquanto o Papa não for humilde para reconhecer isso, eu não acredito, sabe, que vai haver uma restauração ou um retorno, né. Por isso o Papa, o novo Papa, ele é novo, ele tem tempo, tem informação suficiente, porque hoje qualquer pessoa com boa vontade e que comece a pesquisar, fazer um estudo aí, vai concluir, vai chegar às conclusões que deve chegar sobre a crise da igreja. Tá até fácil, né. Isso, essa é a esperança que nós temos que ter. Você tem alguma coisa mais a acrescentar, professor? Não, não, eu só gostaria de dizer isso, né, que você tem toda a razão quando diz que vai haver sim a possibilidade de ter cisão entre os católicos que estão já há mais tempo na tradição, nesse combate, com os que chegaram agora no tradicionalismo e que vão enxergar esse papa como, né, o libertador, enquanto que os católicos da tradição que estão mais cautelosos, né, vão manter o pé no chão e vai ter realmente essa divisão aí, vai acontecer, né. Que o Papa Francisco, como você disse, parecia, né, com os seus desmandos e seus exageros, parecia estar, fazendo uma união, né, entre esses novos, tradicionalistas e conservadores com os da tradição, mas agora parece que é possível que haja uma cisão, uma guerra nas redes sociais já existe, né,
não se pode, por exemplo, dizer algo, mais prudente com relação ao que está acontecendo, eh, com, né, o novo papa, quando se dá um sinal de que é preciso tomar cuidado, que o problema não era só o Papa Francisco, o problema começa com o Concílio Vaticano II como causa próxima, né. E que a gente precisa, estar atento, né, porque tudo isso pode ser uma grande armadilha sim. E dizer isso não é teoria da conspiração, né, é simplesmente, manter a prudência, manter as reservas necessárias, né, até que um sinal mais sólido de conversão dele realmente, se manifeste. Perfeito, professor. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Para quem está acompanhando aqui, a gente ainda pretende gravar um vídeo sobre o papado e sobre o falando um pouco também sobre o reinado social com o Nogueira. Então vamos ter também uma continuação sobre esse vídeo. Então, obrigado a todos que assistiram até aqui. Agradeço ao professor Bezerra. Obrigado, André. Obrigado. Então é isso. Até mais.